Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, pensionistas, BPC Loas. E atenção, porque o governo aprovou e pegou aí o Brasil de surpresa, né? Vamos trazer aqui essa aprovação, também vamos trazer outras notícias importantes. E se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nada. Então assista até o finalzinho para você entender tudo o que está acontecendo. Antes, eu também queria convidar aqueles que ainda não são inscritos a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então, muito obrigada a todos pelo carinho, audiência e companhia. É um grande prazer ter vocês aqui conosco, é uma grande honra. Bora lá para o que interessa. Quem precisar de um empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe, o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser, chama que a nossa equipe te assessora gratuitamente, tudo bem? É só chamar que a gente está aqui para te ajudar. Gente, bora lá! Eu vou começar aqui a falar a respeito de algumas mudanças que podem ter na área previdenciária, porque vocês viram que o governo está tomando algumas ações populistas para poder ver se recupera um pouquinho, né, a sua popularidade, que está de ladeira abaixo, segundo as últimas pesquisas. E com isso, algumas ações estão sendo tomadas, vocês viram aí. O governo está cortando gasto, mas ele também está gastando demais, né? Tá lá ampliando a isenção do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000, até 5 mil, e ainda apresentou uma redução do abatimento do imposto de renda de quem ganha entre 5 e 7 mil reais, né? O governo quer ampliar a faixa do Minha Casa Minha Vida para quem ganha até 12 mil reais, hoje é só quem ganha até 8 mil, então olha só o governo ampliando Minha Casa Minha Vida, que é subsídio do governo, né? Para quem ganha até 12 mil reais. O governo quer atingir o público de classe média, o governo deu aí, tá dando dinheiro para alunos, estudantes de licenciatura, professores, né? Com o pé de meia universitário. O governo tem o pé de meia para ensinos do cadastro único para quem está no ensino médio, de ensino público, que a gente está falando de 10 mil reais quase, né, no final do ensino médio. Para quem é professor, licenciatura, estamos falando de mais de 40 mil reais, né? Então, por pessoa, é muita coisa, gente. Então, o governo tá liberando dinheiro a rodo. Ampliou farmácia popular, deixando todos os medicamentos de graça, até fralda geriátrica, para atender todo o Brasil. Você não precisa comprovar renda, rico, pobre, todo mundo pode se beneficiar da farmácia popular. O governo tá fazendo, assim, uma farra com dinheiro público. Ele tá liberando dinheiro mesmo. Aí, ia antecipar o 13º para maio e junho, foi lá por causa da pressão, antecipou, decretou, vai ser agora abril e maio, então a primeira parcela já vem agora em abril, antecipando, não, vamos agradar todo mundo, ele tá agradando todo mundo. Você quer o quê? Fala aí. Ah, tá bom, toma. E você, quer o quê? Ah, toma. Então ele tá fazendo uma série de estratégias para conseguir aí, né, segurar essa queda de popularidade que ele tá. E com isso, algumas propostas dentro do Congresso voltaram a ser agitadas pela ala esquerdista. Uma delas é o projeto de lei 338 de 2024, que pode beneficiar você, porque estamos falando de uma questão de justiça social para quem recebe pensão por morte, que foi atingido com a reforma da Previdência de 2019, na qual reduziu a pensão por morte pela metade. Esse é um caso que está, inclusive, em discussão no STF, e a gente não vê a hora do STF resolver logo isso, né? Mas esse projeto de lei, ele pede para que o valor integral da pensão por morte retorne, inclusive pague retroativo a todos os pensionistas que foram lesados de 2019 para cá, recebendo um valor de pensão menor do que era o valor do beneficiário falecido. E aí, essa proposta é do PT, é da ala esquerdista, é do deputado Vicentinho, ele é do PT de São Paulo. Ele fez uma oratória na Câmara dos Deputados a respeito desse projeto. Ele disse o seguinte, abre aspas, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, né? Ele fala aí que ele agradeceu porque ele participou de uma importante manifestação liderada pela Associação dos Metalúrgicos Aposentados, presidida pelo querido Geraldo, pela Associação dos Anistiados Políticos e Anistiandos, presididas pelo companheiro Odair. E aí depois ele foi para Aparecida do Norte. Então ele começou a contar aqui a história sobre o que ele falou do clamor de mais de 40 milhões de brasileiros que geraram riquezas nesse país, que são os aposentados.
que trabalharam, que cuidaram da sua vida, que cuidaram do Brasil, mas que lamentavelmente têm sofrido barbaridades. E nessa ação que eles realizaram, além de enaltecerem a campanha de fraternidade, eles se referiram a alguns pontos que eu vou fazer questão de destacar aqui, que é uma política de reajuste real com índice único, acima da inflação, para todos os aposentados e pensionistas, independentemente do valor que recebem. Então chega de quem ganha acima de um salário mínimo não ter reajuste real, e pessoas estão igualando o salário antes, que era maior que um salário mínimo, agora está um salário mínimo porque o salário dele não acompanha um reajuste alto, né? Um reajuste alto não, mas o reajuste equiparado a quem ganha um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo tem um reajuste maior do que quem ganha acima de um salário mínimo. Então, com o passar do tempo, o seu salário ele não acompanha o crescimento, então ele vai se igualando ao salário mínimo. E aí, ele falou para criar esse índice único, para quem é previdência, você vai ter um reajuste diferente acima da inflação e vai ser todo mundo igual. Então, eu ganho 10% a mais que o salário mínimo. Então, toda vez que tiver reajuste, você vai continuar ganhando assim, esses 10% a mais. Não vai cair para 8%. O outro ano 7%, 6%, 5%, 4%. Agora eu ganho o salário mínimo. Não vai acontecer mais. Então, é para recuperar o seu poder de compra. Ele fala também aqui a respeito desse projeto de lei 388, que além de corrigir nessa falha no reajuste dos benefícios previdenciários, ele pede também para garantir a retomada do pagamento integral dos pensionistas retirado na reforma trabalhista que aconteceu. Ele fala que não é possível continuar como está. O companheiro trabalha, quando se aposenta, reduz o salário dele. Se ele falece, reduz mais ainda o que recebe a esposa ou o marido ou o filho. Reduz pela metade o que recebia o aposentado. Nesse projeto, quero contar com o apoio dos senhores para que a gente possa corrigir essa falha. Então, gente, ele pede aí a derrubada também do prazo decadencial das ações judiciais da revisão de concessão de benefício previdenciária. Ele fala que não deveria existir prazo decadencial. Então, assim, 20 anos depois, você quer pedir alguma correção, você pede. Não tem essa daí, já passou 10 anos, você não pode mais. Como assim? Tem erro, foi comprovado. Então, esse prazo decadencial é uma ofensa à legislação, e eu concordo. Então, o Vicentinho, ele fez essa oratória, fez esses pedidos de alguns ajustes dentro da área previdenciária. E esse projeto de lei, gente, ele está na Câmara dos Deputados, né? Ele é um projeto que ainda depende de análises de comissões, a gente precisa acompanhar. Para quem quiser acompanhar e nos ajudar na luta de cobrar por esse projeto, é o projeto de lei 338 de 2024, ele está aguardando parecer de relator na Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ele foi apresentado em 2024, ele é de autoria do Vicentinho, do Partido dos Trabalhadores, e a gente está aguardando aí a movimentação desse projeto, tá? Projeto importantíssimo que vem corrigir uma injustiça que aconteceu aí com os beneficiários. Agora, eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês. Vamos falar a respeito aqui numa segunda notícia, gente, que é o programa Bolsa Verde. Muita gente não sabe, mas o governo tem uma série de programas do Cadastro Único. Uma delas é o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, que é o programa Bolsa Verde. Ele foi instituído pela Lei número 12.512, de 14 de outubro de 2011. É um programa de apoio à conservação ambiental. Esse programa Bolsa Verde foi criado em 2011. Depois ele foi desativado em 2016, com a retirada de dotação orçamentária no final daquele ano. À época, o programa pagava R$ 300 trimestrais por família e fazia parte do programa Brasil Sem Miséria, chegando a beneficiar mais de 100 mil famílias em situação de extrema pobreza e que morava em reservas extrativistas, na maioria na Amazônia. Em sua primeira fase, o Bolsa Verde, de 2011 a 2016, ele atendia prioritariamente as famílias em extrema pobreza, em pagamentos realizados como complemento de renda para as famílias que apoiavam a conservação ambiental nos territórios definidos pelo programa. Só que ele teve uma nova versão, ele foi atualizado, e aí que muita gente não ficou sabendo. Ele foi atualizado em um decreto, número 11.635, de 2023. O Bolsa Verde, ele realiza pagamentos trimestrais de R$ 600 às famílias que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, que são reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária,
né? E em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros. E os beneficiários se comprometem, em contrapartida, a cuidar da região onde vivem, né? A utilizar recursos naturais de forma sustentável, de preservar a floresta, além de ajudar no trabalho de monitoramento e de proteção dessas áreas. Além dos pagamentos, terão acesso às ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva. O Bolsa Verde se configura assim como um programa de caráter socioeconômico e ambiental que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que uma mera transferência de renda, é uma política pública fundamental na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país. Podem participar do programa Bolsa Verde as famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nessas áreas florestais que eu falei, tá bom? E você pode se cadastrar, você que atender as condições, né? Se encontra em situação de baixa renda, está inscrito no cadastro único, você pode solicitar através do próprio site do Bolsa Verde, que é bolsaverde.mma.gov.br. Lá tem uma opção cidadão, aí você aceita em nome do responsável familiar cadastrado no Cade Único. O responsável familiar precisa estar no gov.br com CPF e senha atualizado. Aí é só acessar o módulo de adesão ao programa Bolsa Verde. Para poder ser um beneficiário do Bolsa Verde, você terá que assinar um termo de adesão ao programa. As famílias devem residir em territórios contemplados pelo programa, então tem a lista de FLONAS, RESEX e PAIs incluídas nessa primeira fase. E maiores informações sobre o programa Bolsa Verde, você também pode acessar o site cggs@mma.gov.br, que na verdade é o e-mail, tá bom? Mandar um e-mail para eles e eles podem passar informações, ou no CRAS da sua cidade, ok? Então o Lula aprovou essa mudança, Bolsa Verde agora é R$600. Gente, agora eu vou trazer mais uma informação importante para vocês. Você sabe quais são os direitos da pessoa autista? A gente está falando bastante sobre esse assunto, porque foi comemorado o Dia Mundial, né, da pessoa autista, e muita gente desconhece as legislações voltadas para esse público, e eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito desse tema tão importante. Vamos falar? Então, gente, quais são os direitos da pessoa com espectro autista, né? Você pode ter direito aí no plano de saúde. Eles são obrigados a cobrir as terapias para autismo conforme prescrição médica sem limitação. O plano de saúde não pode limitar o número de consultas a passar, tá bom? Matrícula em qualquer escola, não é só escola especial. Todas as escolas, seja públicas ou privadas, devem estar preparadas para receber pessoas com autismo, adaptando-se às suas necessidades e não o contrário. Cabe à escola garantir acessibilidade, eliminar as barreiras que impeçam a permanência do aluno na sala de aula regular. Se houver vaga na série desejada, a matrícula deve ser feita. Não há percentual de vagas destinadas a alunos de inclusão. Se houver indicação médica que comprove a necessidade de um acompanhante, a escola ela é responsável por fornecer esse profissional. Trata-se de um profissional especializado que garantirá acessibilidade ao aluno. Os custos de contratação e manutenção são de responsabilidade da escola, não pode repassar para a família. Também, pessoas com autismo, cujas famílias são de baixa renda, têm renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo, que dá R$ 379,50 por pessoa, podem ter direito ao benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial de um salário mínimo, e você solicita através do INSS, não exige contribuição previdenciária. IPTU, as regras de isenção do imposto sobre propriedade predial, territorial urbana, varia conforme a cidade, por isso deve-se consultar a legislação local e, se necessário, buscar a orientação de um advogado. Mas os municípios prevêem isenção de IPTU para imóveis de propriedade de pessoas com deficiência. E como o autismo foi considerado uma deficiência, então vocês podem aí se beneficiar. Também pode ser possível você reduzir as despesas com tratamento médico, psicológico, educacional, terapêutico da pessoa com transtorno de espectro autista do imposto de renda. Também é possível obter isenção do imposto de importação para produtos de tecnologia assistiva, destinada ao uso de pessoas autistas, como medicamentos e outros itens. Para isso, a pessoa autista deve ser diagnosticada com deficiência, seja física, sensorial, mental, intelectual e necessitar de uso de produtos de tecnologia assistiva para locomoção, comunicação, participação social,
Além disso, a renda familiar mensal bruta deve ser de até 5 salários mínimos e é necessário apresentar um laudo médico que comprove a necessidade do produto. IPVA, a isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores é um dos direitos da pessoa com autismo, mas as condições variam conforme o estado. Compra de veículos. A legislação também garante a dispensa do pagamento do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e de ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços na aquisição de veículos. E a compra com isenção no primeiro somente se aplica a veículo novo, tá? E os valores do veículo não pode ultrapassar R$200 mil. Jornada de trabalho, servidor público que comprove ter filho com autismo e que dependa deles para tratamentos e cuidados podem pedir ao órgão no qual trabalham a redução da jornada sem corte de salário. Isso ainda não é possível para quem trabalha em empresa privada, mas para quem trabalha em empresa pública, sim, tá bom? Sabia disso? Teve algum desses direitos que você não conhecia? Comenta aí para mim enquanto você comenta. Gente, o orçamento do governo reduz Bolsa Família, mas amplia Vale Gás e também Minha Casa Minha Vida. Então o governo está para anunciar várias surpresas, né, que podem impactar o seu bolso e a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho, né? Eu vou trazer aqui para vocês também uma outra informação. Eu vou falar aqui a respeito do imposto zero para alimentos da cesta básica, que vai aliviar bolso dos mais pobres. Medida que beneficia diretamente a população de baixa renda começa a valer em 2027 e é vista como avanço no combate aí à fome. Então, a notícia boa para o bolso dos brasileiros: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar 68 de 2024, que regulamenta a reforma tributária. A medida representa um importante passo no combate à fome e à insegurança alimentar, com isenção total dos impostos sobre alimentos de cesta básica. A legislação entra em vigor, porém, a partir de 2027 e beneficiará diretamente a população de baixa renda, que destina grande parte do orçamento doméstico para a compra de alimentos. A nova lei zera impostos de itens essenciais, como arroz, feijão, carne, farinha de mandioca, farinha de trigo, açúcar, macarrão, pão comum, leite, diversos tipos de queijo. Além desses, também foram incluídos na lista café, óleo de babaçu, frutas, legumes, verduras e ovos. E na prática, a medida significa que esses produtos ficarão mais baratos, aliviando o orçamento das famílias mais pobres, uma das prioridades do governo federal. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destacou o impacto positivo da medida na renda dessas pessoas e comemorar a isenção do imposto. Então, gente, tá aí. Agora o governo vai trazer alguns complementos de lei que vão ser discutidos para ver como que vai ser aplicado, né? Mas é importante vocês já saberem dessas mudanças. Então é isso, um beijo, comentem aí o que vocês acharam, fiquem com Deus, até o próximo boletim.